Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a terapeuta e professora Gláucia Mosconi. Estou muito feliz hoje aqui com vocês porque eu estou iniciando um novo projeto aqui no mês de abril. Deixa eu colocar o fone, que eu acho que deve ficar um pouquinho melhor o som. Gente, oi Cris, tudo bem? Pessoal que está entrando, fala para mim se o som tá bom, por gentileza. Boa tarde, minha querida. Meus alunos entrando aqui, né? Então, eu estou muito feliz porque hoje eu inauguro um novo projeto, né? Chamado Renascer Interior, né? E vou falar um pouquinho, então, do que é o projeto, rapidamente. E depois eu vou entrar no assunto de hoje, da live de hoje, que são as crenças, né? E o apego a essas crenças, né? E no final eu vou abrir para perguntas. Esse vai ser o formato da nossa live hoje. Espero conseguir fazer isso em 50 minutos no máximo, né? Mas acho que dá tempo. Então, assim, falando do projeto rapidamente, depois da Páscoa, né? Eu tive a ideia de fazer trazer algumas questões, né? Que possam ajudar as pessoas a ter esperança, né? A ter um renascimento interior de alguma forma, que é a proposta da Páscoa, né? A Páscoa quer dizer ressurgir, né? Coloquei alguns posts aí falando disso. Em virtude disso, eu pensei, então eu vou criar aqui um projeto para poder ajudar as pessoas. Esse projeto será gratuito, ele vai acontecer em todo o mês de abril, a partir de hoje até o final de abril, todas as terças e quintas, tá, gente? Gravem bem, as terças e quintas-feiras, né? Eu vou colocar posts, vou colocar vídeos e vou fazer as lives às terças e quintas, tá? A proposta inicial é fazer sempre um post e uma live às terças-feiras de conscientização, né? Onde eu vou falar sobre um assunto que possa ajudar nesse renascimento aqui nosso, nesse ressurgir, né? Nesse ressurgir de ideias, de esperanças, nesse ressurgir da alma. E escolher alguns assuntos que encadeados no final de abril, vocês vão ver que vão formar aí, vão fechar um mosaico e vão trazer essa ideia do renascimento, tá? Então, primeiro eu vou fazer a conscientização às terças-feiras e na quinta-feira eu vou fazer uma prática com vocês, vai ser uma live prática. Eu vou também fazer um vídeo, né, que eu vou deixar aí para vocês sobre a prática que nós vamos fazer, mas eu quero falar um pouquinho sobre a prática. E a prática sempre terá a ver com o que nós falamos às terças-feiras, né, com a ideia da conscientização do assunto que eu quero trazer. Então, vamos funcionar assim durante todo o mês de abril, tá? Estou pensando, talvez eu traga algumas pessoas aqui para falar comigo, né? Mas inicialmente serei eu às terças e quintas, né? A gente vai compartilhar aí um espaço gostoso, leve, falando sobre esses assuntos de forma bastante harmoniosa e leve. Essa é a minha ideia, né? Então, deixa eu cumprimentar os meus alunos aqui. Que delícia, meus alunos, né? A Cris Menberg, né? Que tem também um canal, a Benzedeira, tem um programa de televisão e um canal maravilhoso. Quem quiser entrar lá no Instagram depois, né? A gente vai fazer lives também juntas. A Caroline, a Patrícia, o Jordan. Gratidão, viu? Gratidão, meus amores, meus alunos queridos que estão aqui comigo. Bom, então, vamos começar. Eu vou falar hoje sobre as crenças, né? E por que eu decidi falar sobre as crenças? Porque é onde tudo começa dentro de um processo terapêutico, né? Não importa a linha terapêutica, eu sou psicóloga, né? Você já sabe que vocês estão aqui comigo no Instagram há bastante tempo. Eu tenho formação em psicologia, pós-graduação em neuropsicologia, tenho formação também em psicanálise e em psicologia transpessoal, psicologia positiva. Então, o meu método de trabalho, tudo que eu transmito é sempre unindo todas essas vertentes, né? E elas conversam muito bem juntas, apesar de parecer que são tão diferentes, né? Mas, na verdade, uma complementa a outra. Na psicologia integral, inclusive, nós trabalhamos com a integração do mental, emocional, né? Físico, energético, espiritual. E cabe toda essa linguagem de todas essas formações, né? Então, aos poucos, conforme eu vou lançando os projetos, eu vou trazendo para vocês conceitos, recortes, né?
que podem nos ajudar a pensar melhor, a ver melhor o mundo e abrir a nossa consciência, né? No final, o objetivo de tudo que eu faço sempre é a expansão da consciência, sempre é abrir os olhos, né, para novas alternativas, para nós mesmos, olhos melhores para com o mundo, para com o outro. Esse sempre será o objetivo em tudo que eu fizer aqui. E este projeto não é diferente. Por isso eu escolhi começar sobre as crenças, né? O que chamamos de crenças, né, na psicologia cognitiva, chamamos de padrões, né, de traumas, às vezes na psicanálise, né? Vou fazer essas associações, né, porque às vezes a gente fala as mesmas coisas em linhas diferentes, mas falamos coisas semelhantes, né? A proposta é trazer esses recortes, essas associações também, né? Então, o que são crenças ou esses padrões, né? Os padrões da psicanálise a gente fala que são questões que ficam guardadas no nosso inconsciente, não resolvidas, né? E que em psicoterapia ou psicanálise nós trabalhamos a clareza, né, dessas questões que ficam guardadas no inconsciente, ou nós chamamos de insights. Então tem todo um trabalho que quando essa luz ou esse insight sobre essa questão que ficou guardada surge, né, vem aqui a consciência, a gente tem uma lucidez, né? A gente enxerga o que a gente não enxergava antes, né? E as crenças também funcionam mais ou menos de forma parecida, né? As crenças é uma aceitação por parte da sua mente. Aí trabalhamos de crenças, nós trabalhamos mais no nível mental terreno, né? Que chamamos aí na transpessoal. O mental terreno é a nossa personalidade, né? O nosso consciente. É a parte onde nós estamos conscientes, sabendo o que estamos fazendo. Mas nós sabemos que no modelo psicanalítico, 95%, né, das nossas questões estão no inconsciente. E pela transpessoal também sabemos que no subconsciente, que são lembranças até de outras vidas nesse recorte, né, da transpessoal, né? Então, hoje eu vou falar no recorte bastante cognitivo, porque é o início, a primeira live, e aí a gente precisa entender isso no nível mais consciente mesmo, tá? Depois eu vou aprofundando. Bom, então, no nível mais consciente, a crença é uma aceitação por parte da mente de que algo é verdadeiro. Muitas vezes ela pode ser sustentada por um sentimento ou por um arquivo que você tem espiritual dessa ou de outras vidas. De qualquer forma, é um pensamento, né? Uma associação que um dia você fez e que deu certo para você naquele momento, né? E hoje estamos num outro momento, mas algum dia na sua vida deu certo. Então você faz uma associação, você liga os fatos e você toma aquilo como verdadeiro para você. E o problema é que às vezes a gente toma como a única alternativa, a nossa única verdade. E não é bem assim que funciona, né, gente? Então, se você tem crenças positivas, isso pode te ajudar a conseguir as suas conquistas na vida, né? Mas o problema são as crenças que chamamos de limitantes, né? Que são aquelas que nos prejudicam, que nos impedem de crescer, de realizar o que a gente quer na vida. E essas, geralmente, não estão só no nível consciente, estão no nível inconsciente, né? Guardadas. A gente não tem consciência de que a gente tem esses bloqueios guardados, né? Então, eu vou trazer rapidinho um conceito para vocês de crença, porque tem os meus alunos aqui, também é uma aula, né? Não é só uma live. Então é isso, as crenças são essa aceitação de uma verdade que um dia deu certo para mim, eu associei e fico usando repetidas vezes em ocasiões semelhantes, porque deu certo uma vez, né? O grande lance, como eu falei, é que se for positiva, ok, mas se for negativa, aí só vai te prejudicar. E às vezes, como está num nível muito inconsciente, repetindo, eu não percebo que este mecanismo acontece comigo, né? Depois, no final, vou passar um exercício que eu aprendi no TFT. É um teste que a gente faz simples pra gente ver se aquele pensamento que a gente está tendo em determinado momento, né? Se ele é uma crença ou não. É um teste muscular que a gente usa no corpo, que dificilmente o corpo mente, tá? Mas depois eu vou trazer outras técnicas aqui durante o projeto, tá? Bom, então aí essas crenças, às vezes, elas estão num nível tão profundo, né, gente? Que
guardam sentimentos muito antigos, arcaicos, que a gente chama na psicanálise, né? Coisas muito iniciais da nossa vida, às vezes de bebezinhos, né? Lembrando que o nosso psiquismo já funciona desde que somos bebezinhos e antes de nascer na barriga da mamãe, né? Na linguagem psicológica. Então, esses sentimentos, às vezes, ruins, de traumas, e assim, nem precisa ser um trauma tão forte, tá, gente? Na psicanálise a gente estuda, né, dentro da teoria da Melanie Klein, por exemplo, né, que esses bloqueios são tão arcaicos que são, por exemplo, do bebezinho que estava no berço, que esperava a mãe chegar e a mãe não chegava. E a partir daí ele criou um sentimento, né, negativo. Mas eu não vou entrar nisso, porque é bastante profundo e da psicanálise. Só para você terem uma ideia de o nível que essas crenças podem ser formadas, né, e guardadas no inconsciente e no nosso subconsciente, né? Então, quando eu tenho essa convicção no meu subconsciente, né, outras vidas, mais arcaico ainda, ele vai formar uma realidade, ou no meu inconsciente, que são todos os sentimentos guardados, né, associações que a gente faz durante a vida, vai ficar guardado e vai formar uma realidade para nós. A gente tem uma fala, né, sobre as crenças, que a gente fala que eu sou o que eu acredito ser, né? Depois, mais tarde, vou colocar um post, tem uma frase bem assim, que eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, né? Então, eu acredito... Será que o que eu sou hoje... Vale uma pergunta aqui. Será que o que eu sou hoje... Eu sou realmente o que sou? A nível essencial, de alma e de espírito, né? Ou será que o que eu sou é uma reunião das minhas crenças, né? O que eu acredito ser... que vem desde o que eu aprendi com a minha família, o que eu aprendi na escola, né? O que eu aprendi, todas as regras sociais, todas as regras familiares, todas as regras ancestrais, né? Que tem famílias, principalmente orientais, que trazem regras, às vezes rígidas, ancestrais, de gerações e gerações, né? Diria eu que tudo isso forma a nossa mente, forma o que nós acreditamos a nível consciente, inconsciente e subconsciente. Então é um mecanismo bastante complexo, né, diria eu. Aqui a gente só está dando uma pincelada para ajudar vocês a saberem o que é, para poderem identificar, né, e para que quando elas surgirem vocês possam fazer alguma coisa positiva com elas, né, e perceberem, claro, se são positivas ou negativas, né. Bom, então... elas passam a ser limitantes quando elas limitam, impedem você de realizar o que você quer. Tanto faz o nível, né? A gente tem aqui um conceito que eu trouxe, né? Que é do Theta Healing, é bastante interessante também, que fala assim, a gente tem alguns lá, eu acho interessante porque bate um pouco com a epigenética, né? Que a gente estuda hoje em dia. Né, que é o que fica aí na nossa genética de bagagem que a gente acaba trazendo sem saber e acaba reproduzindo, né, vivenciando às vezes sem saber, aquilo nem é seu, né, mas você trouxe, em parte acaba sempre sendo, né, gente, mas enfim, não vou entrar nisso também agora, mas assim, existem 4 níveis de crenças, o nível primário, que é um pouco esse que eu tô falando para vocês, né, que tem a ver com as crenças de identidade, que são aquelas ensinadas e aceitas desde a infância pelos nossos mecanismos culturais, sociais, familiares, etc., né? Principalmente até os 7, 8 anos de idade, né? São as crenças que se tornam uma parte de nós. Então, vem através de regras da sociedade, que na psicanálise é o nosso superego, né? Que são bastante interessantes, porque a gente não vive sozinho na caverna, né, gente? A gente vive no meio de outras pessoas. E a gente precisa, sim, não nos encaixar, não deixar de sermos nós para viver essas regras. Mas a gente precisa ser inteligente, saber conduzir nossa vida de forma essencial, como queremos, dentro dessas regras. É uma dança que a gente faz, né? É um jogo de cintura, mas a gente precisa aprender a fazer isso, porque estamos inseridos nessas regras, né? Isso é uma parte dessas crenças. Outra parte é genética, como eu falei, né? Que hoje a epigenética cientificamente estuda muito isso, né? Então, na parte genética, é o nível genético onde estão essas crenças que nós herdamos dos nossos familiares mais recentes, pai, mãe, etc., e dos mais ancestrais, avós, bisavós, tataravós, né, toda a nossa linha ancestral. Isso, gente, é tão importante que isso, né, nas constelações familiares, a gente estuda muito isso, né?
que esse herdado genético, ele não é só um genético físico-biológico, ele é um genético também espiritual, vibracional, né? Isso que as constelações familiares trabalham, inclusive, né? Trabalhei muitos anos com constelações e a gente via isso se fazer nas formações, né? De cada formato, de cada constelação. Então, essa bagagem, né? Ela é afetiva, ela é emocional, ela é mental, ela é espiritual, ela é vibracional também. Então é bastante interessante, né? E aí, nesse nível mais genético, então, ou ancestral, a gente carrega, né, dos nossos antepassados, as questões deles também. Nossa, Gláucia, mas que coisa esquisita, como é que eu tô aqui hoje agora, eu vou carregar uma coisa de gente que nasceu há 100 anos atrás, né? Porque existe essa herança vibracional, espiritual, como quiserem chamar, né? Que às vezes pode ser até nós mesmos, tá, gente? Pode ser a gente mesmo que renasceu agora assim, mas eu posso ter sido meu avô, meu bisavô, meu tataravô, a gente não sabe, né? E aí é importante vocês pesquisarem como foi a história da família de cada um de vocês, para saber o que vocês podem ter herdado. Muitos comportamentos que vocês estão reproduzindo hoje podem vir dessas raízes ancestrais, e a gente repete inconscientemente, nesse caso no subconsciente, está mais arcaico ainda, mais na raiz ainda, né? Então é importante pra gente, pra que saber? Pra gente se diferenciar, porque tem coisas que eu posso querer herdar por vontade própria e outras coisas não, né? Tenho meu livre-arbítrio e posso querer fazer diferente. Aliás, cada geração, eu entendo, né, que vem para fazer diferente, que vem para a gente melhorar o que nossos ancestrais fizeram, né? Para a gente estar sempre em desenvolvimento. Eu acredito nisso e trabalho com isso com os meus alunos e com os meus clientes, né? Estão aí os meus alunos que não me deixam mentir, né? Então, esse seria uma carga genética ou ancestral que a gente carrega. Outros arquivos, né, de crenças que nós carregamos são também a nível histórico. E como é que eu vejo isso? Esse nível histórico, ele fala de uma consciência coletiva, né? Que na psicologia junguiana nós falamos do inconsciente coletivo e do consciente coletivo, né? Então, todas aquelas informações que existem desde o início, desde que o ser humano é homem, ele começou a criar cultura, começou a criar uma sociedade, e ele começou a criar conceitos, formas de viver, né? Isso tudo fica gravado em um campo vibracionalmente ao redor da Terra, que nos influenciam psicologicamente, foi que o Jung aí também estudou a fundo, né? Que é o inconsciente coletivo. Então, o histórico seria a parte consciente disso. Então, na minha história do meu país, da minha cultura, né, é um pouco ancestral também, mas agora a gente fala do coletivo. Existem crenças que eu carrego conscientemente e inconscientemente, e no meu subconsciente, da minha cultura, do meu país, né? Estamos aqui no Brasil. Por exemplo, a gente aqui no Brasil tem uma cultura bastante do feminino, que a gente fala, né? Bastante feminina, bastante, às vezes, passiva de certas coisas, né? De aceitação de certas coisas. Isso foi criado culturalmente, a gente sabe disso historicamente, né? Então, existem algumas características que a gente herda. Por que eu não estou reclamando daquilo que está errado na minha vida? Às vezes não é só pessoal, às vezes eu aprendi na minha cultura a fazer isso, né? E eu não questiono. O interessante é questionar, né, gente? Mas às vezes eu não questiono e vou reproduzindo. Então essas são crenças que vêm a nível histórico, estão arraigadas em nós, enraizadas, e repetimos dessa maneira, né? Incluir as crenças também, às vezes, tem gente que inclui de outras vidas, eu incluo no genético, né? São coisas sempre que fazem sentido para nós, tá? E às vezes, quando é no inconsciente, mesmo no inconsciente faz sentido, porque senão você não repetiria. Aí você tá ali, né, associado ao seu ancestral, só para vocês terem uma ideia de como identifica isso, tá? E no fim, por fim, a gente tem as crenças de alma, né? Que é esse nível lá da alma, né? A alma é aquela que reencarna, né? Aquela que vem aprender a cada vida, né? A cada gênero que ela nasce, novos aprendizados, né? Então, nesse nível, é tudo que a pessoa aprende de encarnação a encarnação, para quem tem essa linguagem, né? Ou tudo que ela aprende no nível de emocional, no nível experiencial, que fica gravado aí em uma parte da aura, também, né? Falando nessa linguagem mais energética, que também fica gravado. Então, tudo isso, gente, são informações, né?
Na alma são as coisas que mais nos tocam profundamente, as coisas do emocional, às vezes também as questões de trauma, aquilo que ficou gravado que eu não resolvi direito, né? Por isso que existem hoje inúmeras terapias para a gente desbloquear, dissolver tudo isso e viver melhor. Então não é porque eu quero dizer assim, falei de 4 níveis, 5 até epigenético e 6 da psicanálise, mas tudo isso, gente, fala que a gente herda coisas né, da nossa família, da nossa sociedade. E às vezes a gente acha que tem um pensamento, que tem uma forma de viver que é nosso e às vezes não é. Então, o que vale? Que recado que eu queria deixar aqui para vocês, né? Sempre é importante questionar, né? Sempre é importante se observar, né? Sempre é importante ver, nossa, esse pensamento, essa forma de viver, esse formato, que às vezes eu estou satisfeito e às vezes não, né? De onde vem? Eu que criei? Aí eu vou lá atrás e vejo se eu criei ou não, né? Mas de onde vem? Por que eu ajo dessa maneira na minha vida? Isso, qual é o segredo da coisa, gente? É a escolha, né? Porque se eu venho agindo dessa forma, por todas essas influências na minha vida, eu ainda tenho meu livre-arbítrio, eu ainda posso escolher fazer dessa forma ou não a cada dia, né? Então aí vale todas as técnicas que eu ensinei ainda, né? No projeto dos relacionamentos e outros de autoobservação, né? De autorreflexão. A gente vai fazer muito isso esse mês, né? Fiquem comigo, que a gente vai fazer bastante. Eu vou trazer 4 assuntos principais, depois olhem nos posts que eu vou falar os temas de todas as lives, né? Então, para que a gente trabalhe isso de uma forma mais encadeada, né? Então, a gente tem a escolha de fazer diferente dessas crenças, de mudar essas crenças. Ah, professora, mas se eu fizer isso, eu não estou criando novas crenças? Sim, estará. Mas que essas novas crenças sejam mais adequadas para você, estejam mais harmonizadas com quem você é hoje. Por quê, gente? A crença limitante é aquela que um dia funcionou para mim, mas lá atrás. Hoje, você é uma outra pessoa. Hoje, você tem outra história. De lá para cá, você caminhou um tanto, né? Hoje, você já aprendeu novas coisas. Por mais parada que a pessoa seja, por mais estagnada que ela seja, todo dia ela vai aprender uma coisa, mesmo que essa informação não seja consciente para ela, né? A maioria das pessoas vivem num nível muito automático, né? E sem essa reflexão que eu tô falando, sem essa consciência, né? De se perguntar, de se observar, e vivem muito no automático. Mas mesmo elas, mesmo tendo um processo às vezes muito devagar, muito lento, mesmo essas pessoas aprendem alguma coisa diferente a cada dia, observando ou não, né? E aí eu sabendo, a gente sabe, né, que informação é poder, né? Eu sabendo, tendo informação, eu posso mudar, posso fazer o que eu quiser com ela, inclusive na minha vida. Muitos quadros de depressão que chegam nos nossos consultórios, né, que chegam aí pra gente tratar, são pessoas que têm crenças muito arraigadas. Por exemplo, depressão é um quadro que é muito característico de pessoas com personalidades muito rígidas, que guardam muitas mágoas, rancores, né? Que não soltam. E aí a gente entra na segunda parte da nossa live, que é o desapego, né? Mesmo que eu tenha aprendido coisas, eu aprendo a cada ciclo, gente. Esse é o segredo, é observar isso, que o que serviu lá atrás pode não me servir mais agora, né? Ou se servir, mesmo servindo, eu posso modificar e adaptar de uma forma que seja melhor para mim hoje. Nada é parado, nada é estanque. E aí as pessoas que guardam mais as coisas, né, que tem essa personalidade mais rígida, mais fechada, mais medrosa às vezes, né, que tem medo de dar o passo na vida, medo de mudar, elas ficam guardando essas formas de arquivo, essas informações antigas e não renovam, gente, né? Então, muitos quadros depressivos, a pessoa às vezes começa um quadro depressivo dessa maneira, nossa, eu penso assim, assim, acabou. E não há né, coisa que faça essa pessoa mudar, tá? Por quê? Porque tem crenças a nível consciente, que é o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela quer, formadas por essas crenças e por toda a experiência dela, né? Então, são coisas que ela já sabe, que ela já testou e ela quer viver com aquilo, né? Já estudou, já aprendeu, quer viver com aquilo. Ok, se fizer bem para ela. Mas ela também, gente, tem coisas lá no subconsciente, né? Que são essas memórias mais arcaicas, mais antigas, hábitos lá, às vezes até de outras vidas. A gente trabalha com apometria. O que é apometria? A gente é quebrar tudo isso.
em todos esses níveis, em níveis de outras vidas. Você quer saber, Buda falava, né? Se você quer saber como foi sua vida passada, observe sua vida agora, né? Porque a gente não dá saltos, a gente não anda tão rápido assim de uma encarnação para outra, né? E se você quer saber como será a sua vida no futuro, também observe sua vida agora, porque o que você está fazendo hoje é reflexo do ontem, né? E se você não mudar, você vai viver a mesma coisa no amanhã. Isso é muito sério, gente, falando de crença. Então, a gente precisa, mesmo tendo essas crenças a nível subconsciente, inconsciente, que é aquele também que eu não sei que tenho, mas tenho, positivo, negativo, etc., né? Mesmo tendo isso, eu preciso saber a hora de soltar, a hora de transformar, de desapegar, né? Essa palavra desapego está sendo muito falada hoje em dia nas redes sociais por todos os terapeutas, coaches, etc. Agora, né, nessa fase de Covid, desde o ano passado. Por quê? Porque estando sozinhos, né, nós com a gente mesmo, mais fechados na nossa casa, a gente não tem jeito de não observar tudo isso que eu estou falando, né? Não tem jeito de observar as crenças, não tem jeito de não mudar, porque tudo está mudando numa velocidade muito rápida por conta do Covid, né? Por conta da quarentena, por conta dos novos comportamentos que a gente tem que assumir. Então, hoje, mais do que nunca, a gente está falando muito disso, dessas crenças e desse desapego, porque hoje, gente, é a hora de soltar o que não te serve mais. Ouça o que eu estou falando, né? O que serve, pego, continuo e transformo com a minha linguagem, vivo com a escolha que eu faço, mesmo dentro de um arquivo que eu já tenha. Falo arquivo, né? Mas o que não serve deve ser mudado. Que nesse caso das crenças, né, são pensamentos, são formas, pensamentos a nível energético que eu crio, né? Que se repetidos, formam miasmas, inclusive, formam até... né, tem linguagem energética, né, vibracional, espiritual, a gente tem outros nomes para isso, né? Às vezes, vou brincar aqui, né? Às vezes o encosto, né, que você reclama, né, foi você mesmo que criou através de pensamentos, crenças antigas, né, que você precisa renovar. E repete, sou teimoso, não quero, ou tenho preguiça de renovar, né? Repito. A nível energético, vibracional, estão aí os meus alunos que trabalham com isso, não me deixam mentir, né? A gente começa a criar formas, pensamentos, positivas e negativas, formas, pensamentos, miasmas, se forem negativos, e luz, se forem positivos, né? Formas, pensamentos vibracionais, energéticos, que ficam colados à nossa aura. Por isso também que hoje em dia se fala tanto para fazer várias técnicas, muitas coisas também vou trazer aqui, né? Durante o projeto, várias técnicas positivas para criarmos, já que a gente cria, né, gente? Vamos criar luz à nossa volta, né? Vamos criar essa energia de luz positivas. Lembra das fotos das auras dos anjos douradas, dos santos? É isso, né? Pessoas que já, por sabedoria espiritual, por viverem muitas coisas, já têm essa sabedoria e já criam uma aura mais positiva. Então, sabendo disso, informação é ouro, né, gente? Vamos nós criar a nossa aura dourada em volta de nós, né? Por que eu tenho que viver com crenças limitantes? Por que eu não posso dar um passo diferente, né? E aí, na quinta-feira, gente, eu vou passar para vocês, na live que eu vou fazer ao vivo de novo, vou passar um exercício, né? De quebra de crença. Hoje eu já vou dar um, quinta eu vou dar outro, e vou passar um exercício quântico, né? Para vocês aprenderem a fazer e repetirem, para irem restaurando essas crenças dentro de vocês, irem mudando, né? Mas existem muitos formatos, tá? Só vou trazer aqui no projeto, só para dar uma ideia para vocês que é possível fazer, né? E é isso, gente. Então, deixa eu ver aqui. Então, o grande lance é, sabendo mesmo que venha, estando consciente que temos padrões de pensamentos que se transformam em padrões de sentimentos e que se transformam em padrões de ações na vida, né? Segundo o meu primeiro pensamento, né? Se eu sei que existe essa forma, eu tenho a responsabilidade de desapegar do que não serve mais,
perceber que a vida é cíclica. Na próxima live vai ter uma live que eu vou falar do fluxo da expansão e da contração, com uma linguagem do Oriente até, que eu gosto bastante, né? Depois fiquem atentos, participem. Mas tem, né, que a vida é esse fluxo de expansão e contração, né? Que ela é sombra e luz, nós somos tudo isso. Com tudo isso nós aprendemos, né? E que nós temos o livre-arbítrio e a escolha de fazer diferente a cada dia, de fazer diferente dos nossos antepassados, de fazer diferente do nosso país, da nossa cultura, né? Se a gente não concorda com isso. E a gente pega o que concordamos, o que dá certo para a nossa vida, né? Bom, conceitualmente, né, acho que já era isso que eu queria falar, para a gente não se estender muito, que eu quero ainda pegar as perguntas de vocês, né? Eu acho que o que eu queria era mais conceituar, né, a crença e o conceito da crença limitante, os tipos, né, e o desapego dentro disso, como ele é importante, né? O soltar, o deixar ir, né, o que já não é mais para mim, né? E então isso acho que eu consegui, tá? Aí eu vou pedir para vocês que estão aqui fazerem perguntas, né? Pra gente não se estender muito. Depois essa live vai ficar gravada, quem quiser assistir de novo, compartilhar com os amigos, será legal, né? Chamar mais gente aqui pro projeto, que todas as terças e quintas estaremos aqui. Então, eu quero responder as perguntas de vocês, coloquem as perguntas aí no chat, e enquanto vocês fazem isso, eu vou passar esse exercício que eu trouxe para vocês. Quinta vai ser um exercício e hoje é outro, tá? É um teste muscular que a gente faz. Depois eu vou deixar a imagem para vocês, que é mais fácil para vocês compreenderem, né? Eu vou deixar... Oi, Alessandra, tudo bem? Chegou na parte do exercício. Então, eu vou deixar essa imagem para vocês terem, para vocês fazerem, né? E usarem com seus clientes, quem for terapeuta, que os meus alunos estão aí. E a gente também pode fazer agora, se vocês quiserem, tá? Quem quiser, quem tiver como pegar um copo de água, pode ir lá pegar, enquanto eu tô falando aqui, tá? Porque é legal ter o copo de água. Quem não tiver o copo de água, tudo bem. Mas o exercício pede que se tenha para você beber água, né? Beber um gole de água, 2, 3, para começar a fazer o exercício, tá? É um exercício corporal, é uma detecção, é um teste muscular de detecção de crenças, tá? A nível corporal. Porque, gente, o corpo não mente, né? Uma parte desse inconsciente está guardado no nosso corpo físico também, são memórias guardadas no nosso corpo, né? E ele também responde nesses testes musculares, a gente aprende a fazer isso. Eu aprendi isso no TFT, né? Quando eu fiz TFT. Então é assim, ó, bebe um golo de água, né? Porque esse teste para funcionar você precisa estar hidratado. Se bem que a maioria a maior parte do nosso corpo já é de água, né? Então são 3 passos simples, tá? Primeiro passo, você vai beber esse gole de água para ficar hidratado. 1, 2, 3 goles de água. No passo 2, você vai aprender a fechar o seu campo mentalmente, né? O que é fechar o campo mentalmente? Você cria uma imagem mental, ó, falando das formas pensamentos, né? Ou vamos dizer, você vai criar, você vai visualizar, né? Um campo ao seu redor, que no caso é a nossa aura, e você vai fazer um movimento simbólico, como se você estivesse fechando o zíper de um casaco, ou como, pode ser assim, né? Estou fechando, ou o movimento de fechamento dos chakras, né? Quem sabe os chakras, meus alunos estão aí, vou fechar os meus chakras. Pode ser um movimento físico, corporal ou mental, ou os dois juntos, tá? Então imagine que você está fechando o seu campo energético, a sua aura, fechando também o seu campo mental, o seu psiquismo, né? Agora você vai ficar exclusivamente com sua energia, concentrado em sua energia. E aí o passo 3, você vai dizer uma crença que você possa detectar agora que atrapalha a sua vida. E geralmente essa crença, gente, ela vem em forma de uma frase, né? Eu tenho um hábito que eu não gosto muito, esse é o caminho, né? Eu faço algumas coisas que me deixam tristes, que eu faço, mas não quero fazer, que seja.
Eu detectei, é tal coisa. Aí eu vou criar uma frase para essa. Geralmente essa crença vem em cima de uma frase, né? Tem um workshop que eu dou, que eu ensino exercícios para detecção em detalhe dessas crenças, né? Depois eu vou passar para vocês. Mas agora dá para fazer no nível de mental mesmo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fechar o seu campo, né? Você vai se hidratar, vai fechar o seu campo mentalmente, psiquicamente, energeticamente, e você vai dizer a crença, essa crença que virá agora em voz alta. Vou dar um exemplo, sei lá, fui assaltado uma vez na minha vida, né? E aí de lá pra cá eu fiquei inseguro e eu crio na minha mente a crença que ficar sozinho é perigoso. Simples, né? O fato não é simples, né? Mas a formação da crença é assim que se forma, dessa maneira, né? Só um exemplo, tá, gente? Então, a crença é ficar sozinho é perigoso. Porque uma vez aconteceu isso e eu associei, como eu falei, né? A nível consciente e inconsciente. E aí vocês vão pegar qualquer situação da vida de vocês e vão fazer isso, que atrapalhe vocês, e vão criar essa frase, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão repetir essa frase em voz alta depois de ter se hidratado, de ter fechado o campo. Você vai repetir essa crença, essa frase, né, em voz alta. E aí você vai, né, ficar de pé de preferência, não precisa ficar de pé, né, bem no seu eixo. E você vai, de olhos abertos, você vai falar esta frase. Então, ficar sozinho é perigoso nesse meu exemplo, né? Vai ficar de pé, bem quietinho lá no seu eixo. E você vai falar essa frase várias vezes. Vai trazer no seu pensamento nessa frase. Se o seu corpo inclinar para a frente espontaneamente, isso quer dizer que sim, que isso é uma crença limitante que está arraigada em você e precisa ser mudada, né? Você acredita que seja assim. E qual é o problema da crença? A gente generaliza, né, gente? Então, sempre que eu ficar sozinho será perigoso. Esse é o problema das crenças limitantes e negativas, né? Sempre. A gente generaliza. E não é sempre, ora sim, ora não, né? Tem situações que são perigosas na vida e outras não, né? Mas para a crença é verdadeira, né? Para a crença o fato é verdadeiro e para você isso é uma realidade, lembra disso, tá? Aí então, se o corpo for para frente, será assim? E se o seu corpo inclinar para trás, isso quer dizer que não. Você não acredita a nível profundo nessa crença, nesse pensamento, tá? E isso de novo, é um exercício para se fazer da parte psicocorporal, né? A gente trabalha o psiquismo junto com o corpo, mente e corpo. E o corpo não mente, né? Então, é uma das formas muito simples, quem não faz terapia, né? Quem não faz um processo terapêutico mais profundo, de detectar se aquele pensamento que está repetindo na sua vida, ou que está repetindo neste momento da sua vida, né? Ou que se repete às vezes na sua vida, é uma crença ou não, se está arraigado ou não, a nível profundo, e se você deve se livrar dela ou não. Ou, né, eu não gosto da palavra se livrar, né? Tem gente que fala que o que está no nosso inconsciente é lixo. Eu não acho. Eu acho que tudo é aprendizado. Eu acho que é ouro. Ao contrário, na psicanálise nós trabalhamos como ouro, né? Por quê? Porque é o ouro que está lá guardado que você ainda não percebe, mas quando você percebe, ele vira sua grande força na vida, né? Como isso, se você descobrir, como eu estou falando agora, que nem sempre que você fica sozinho é perigoso, nossa, como isso vai ajudar na tua vida, né? Ou na vida de quem pensa assim, ou de qualquer crença. Como isso vai te deixar aliviado, como vai deixar você mais leve para viver, né? Então parece que são questões simples, mas nada que é do nosso psiquismo é tão simples, né? O ser humano por si só é um ser complexo, né? Tá bom? Bom, gente, é isso que eu queria trazer hoje. Eu tô vendo aqui, eu pedi para vocês fazerem perguntas com relação a crenças, ou dúvidas, né? Depois eu vou deixar esse exercício lá para vocês. E lembre que na quinta-feira eu entro de novo, agora com a prática de reformulação. A gente vai usar uma técnica quântica, né? Psicoquântica, né? Para fazer isso. Uma técnica simples, tá? Mas essa daqui, corporal, também é legal. Então,
Então, quem for meu aluno, né, ou quem que tiver perguntas com relação à crença, professora, como é que eu detecto a crença? Sei lá, isso que eu estou pensando é uma crença? Pode fazer pergunta aqui, tá? Pra gente encerrar a live com as perguntas de vocês, com as dúvidas de vocês. Se não, podem deixar durante a semana nos comentários que eu vou respondendo, tá? Oi, Marcos. Tem um Marcos aqui, meu primo, tá aqui. A Tereza, minha amiga de adolescência, tá aqui. Gratidão, Alessandra, minha cliente. Gratidão por vocês estarem aqui, viu? Também, se alguém quiser participar ao vivo, é só chamar aí, que eu vejo aqui quem quer participar e entrar ao vivo comigo, tá? Ou pode colocar aqui no chat, quer entrar ao vivo, e aí aí eu chamo vocês aqui na tela, a gente, né, duplica a tela, eu vou respondendo ao vivo, como vocês quiserem. Quem não quiser fazer isso hoje, também pode fazer nas próximas lives, tá? Obrigada a você, Marcos, de estar aqui com a gente, né? Caroline, oba, vamos lá, minha aluna perguntando. Fecho o meu corpo todos os dias ao acordar? Sim, muito bom. Só cuidar para não fechar para tudo, né? As coisas boas precisam entrar, né? Mas feche com uma luz dourada. Sim, a luz dourada é uma das melhores para a gente selar a energia, né? Ou ativar. E meu corpo foi para frente, me arrepiei, ó lá. Então ela fez, né? Fez a pergunta, encontrou a crença, né? E aí ela conseguiu, no teste que eu ensinei, né, verificar que o pensamento que vinha era uma crença. Agora, eu só entendi uma coisa, Caroline. A luz dourada é uma ferramenta que a gente usa energética, né, para várias coisas, né, para fechar campo, para muita coisa. Agora, não é a luz dourada que é a crença, né, porque em seguida você já falou que se arrepiou, que o corpo foi para frente. Eu não entendi se foi o fato de você ver a luz dourada ou se foi a crença que vem no teu pensamento, né, que se concretizou quando foi que você concretizou não, perdão, que você percebeu que era verdadeira quando o corpo foi para frente. Só me explica isso. A luz dourada, gente, para quem tá aqui, quem gosta dos exercícios vibracionais, é uma das melhores frequências, porque as cores são frequências, né, que a gente pode usar para proteção áurica, né, para proteção espiritual e para expansão também. É só imaginar, né, que vem uma luz dourada, né, que ela entra pelo coronário e se espalha ao redor do seu corpo, né? Oi, Tereza. Minha colega falando que ela gostou. Que bom. Depois só me explica isso, tá, Caroline, minha aluna? Eu que amei ver você aqui, né? Volte sempre mesmo. Hoje foi só uma amostra, é a abertura do nosso projeto, você entrou depois, né? Mas é a abertura do projeto chamado Renascer Interior, que eu vou fazer durante todo o mês, às terças e quintas, lives, posts, exercícios, tá? Acompanhem. Aqui, deixa eu ver aqui as perguntas. Carolina, e agora o que eu faço com essa crença? Agora a gente tem que dissolver. Na quinta-feira, voltem aqui que eu vou fazer uma live prática e vou passar um exercício de transformação, de transmutação quântica, que você pode trazer de novo essa crença na quinta, e aí a gente vai fazer o exercício, você vai trabalhar e a gente vai quebrar. Primeira forma de quebrar é identificando, né, gente? Aí ter a informação. Ter a informação dessa live. Quem chegou atrasado, pega depois no IGTV, assiste de novo, né? Então, ter a informação que, né, as coisas acontecem dessa maneira. De onde vem essa crença, que foi o que eu falei, como que ela se fixa em nós, que também foi o que eu falei, como que eu associo e vivo com ela sem saber e sabendo, que eu também falei. Então, a informação é a primeira coisa. Por isso que eu sempre começo todas as terças, as lives serão de conscientização sobre um assunto, tá? Sobre um assunto, hoje foi esse. No final das 4 lives, vocês vão entender o porquê da renovação, tá? Só eu fecho com o zíper luz dourada. O fechar com o zíper é você se fechar. Depois, quando vai pra frente, então você descobriu o que é isso, né? Uma forma de quebrar a crença, como ela é no nível mental, consciente, a desprogramação, a reprogramação. Existem muitas formas de fazer isso no workshop também que eu vou dar, eu ensino isso a fundo, tá? De passo a passo. Mas uma forma de desprogramar pela neurolinguística é você falar a crença, verbalizar a crença na forma oposta a ela. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, né? A pessoa foi assaltada e associou a crença ficar sozinha é perigoso. Como que você vai falar para você? Você vai criar uma outra frase
falando o oposto. Isso tem um efeito neurológico, inclusive, tá? Porque falar, programar, né, mentalmente, existem caminhos neuronais que vão sendo modificados. Por isso que a gente faz todos esses exercícios, tá? Bom, e aí você vai falar ao contrário, então. Nem sempre, você pode acrescentar uma palavra, nem sempre ficar sozinho é perigoso. Por quê? Porque a sua mente, a sua experiência vai dizer que existem situações que ficar sozinho será agradável, será legal, e outras que talvez possam não ser tão boas assim, por exemplo, no caso de um assalto. E aí nem sempre, ou então, ficar sozinho não é perigoso. Alguma coisa assim. Então você vai criar, e é importante que a própria pessoa que detectou a crença crie a frase, porque ela vai criar do jeito dela na reprogramação. Então ela vai fazer a mesma frase dizendo o oposto. É uma das técnicas que a gente usa da neurolinguística, tá? Além da que eu vou dar na quinta-feira, que ela é vibracional quântica, tá? Pra frente, Cris Menberg, Sina de Família. A Cris Menberg é uma terapeuta muito legal, minha aluna também. Ela tem o canal, como é que é? Coloca o nome do seu canal, Cris, que é da benzedeira, né? Muito legal, ela tá fazendo posts muito interessantes lá. Então ela fala assim, ela estuda muito ancestralidade, né? A sina de família, como os antigos dizem, sim, que são essas heranças mais históricas e ancestrais que eu falei, né? Para você são padrões hereditários ou algo espiritual? Qual a sua opinião? Ela tá perguntando. Então, como eu falei na live, para mim são hereditários genéticos, são informações que ficam gravadas no nosso código genético. Isso epigenética hoje prova cientificamente, né? Não só epigenética, né? Mas principalmente ela hoje prova isso cientificamente. Traços biológicos dos ancestrais, às vezes ficam guardados a nível de DNA em nós e a gente reproduz, às vezes sem saber, né? E também existe a parte espiritual que a gente estuda nas constelações familiares, por exemplo. Então tem esse DNA, ele tem uma contraparte espiritual, né? O que é DNA, gente? É uma reserva de informações, né? É um quanto, é uma quantidade de informações que eu trago a nível biológico, informações genéticas, etc, né? E informação genética biológica é tudo, né, gente? Não é só o nosso corpo. Às vezes nosso caráter, nossa personalidade, a ciência explica isso, né? Mas também tem uma contraparte vibracional, energética e espiritual, que é o que vemos nas constelações, né? Então, o que são essas informações ancestrais de outras vidas, né? Que às vezes ficam gravadas em nós e a gente reproduz comportamentos automaticamente ou inconscientemente sem saber. E quando às vezes numa conversa de família você vai ver, você fala, nossa, minha tia-avó fazia isso que eu tô fazendo, né? Ah, minha bisavó, meu avô fazia isso que eu tô fazendo. Eu tô reproduzindo às vezes com meu filho o que a minha mãe fazia comigo. E nossa, eu só noto isso enquanto eu estou realizando a experiência. Né? Esse é o grande lance, né? Então, se você conseguir, realizando a experiência, perceber ou ter um insight, né, profundo, que isso é uma repetição de alguém que não é você, faça diferente, dê uma outra resposta. É uma das técnicas que a gente usa também em psicoterapia. Dê uma resposta diferente para aquela informação. Você não é seu avô, nem seu tio-avô, nem ninguém. Você é você. Se você achar que aquela experiência é boa para você, pode até repetir. Se não, faça diferente, que a gente tem que ter, até porque você renova energia, falando espiritualmente e vibracionalmente, tá? Então eu acredito estudo, dentro dos meus estudos, eu vejo que, tanto psicológicos como vibracionais, como na ciência, que isso, a gente tem esses dois níveis, né, de gravação de frequência, ou de gravação de informação, tá? Veja se eu respondi, Cris. Cláudia Oliveira, muito obrigado. Coloca os coraçõezinhos aí, gente. Eu vi vocês pôr no coraçãozinho que o Instagram entende que a live tá legal, tá? Benzer e Bencer, que é o canal da Cris Menberg, @Benzer e Bencer. Ela tem bastante coisa legal lá, dá um pulinho lá. Oi, Estela, minha aluna, tudo bem? Ana Lu, obrigada por estarem aqui. Gente, mais alguma pergunta? Se a gente não tiver mais perguntas, eu vou encerrar a live. Quem chegou depois pode ir lá no IGTV, né? Pra gente não se alongar tanto. Vai lá no IGTV e assiste depois, tá? Convido vocês todos aqui, né, a compartilharem a live se gostou, compartilharem o projeto, que é o Renascer Interior, que começa hoje com essa live,
tá? Vejam os posts, porque cada frase de cada post foi escolhida por mim dentro de uma programação geral do projeto, foi escolhida de coração para trazer uma mensagem, uma sabedoria e uma transformação em cada um de vocês, tá? Assistam nas quintas-feiras a outra live, façam as práticas que eu vou passar em vídeo para vocês, tá? Vai ficar aí também gravado no projeto, para vocês repetirem que são transformações que dá para fazer a esse nível quântico que a gente chama, é o nível espiritual causal, né? Então, essas práticas às quintas vão quebrar várias camadas dessas crenças que nós estamos falando hoje, tá? Então, compareçam, compartilhem, né? Estejam aí com a gente na quinta-feira, todos vocês, chamem mais gente, quanto mais gente melhor. Coloque os coraçõezinhos. Aí embaixo tem as minhas mídias sociais, tem conteúdo lá do canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, tem um projeto de relacionamentos que ficou aí, que eu deixei para vocês, gravados, tanto as lives quanto os posts. Depois vão lá nos destaques, tá lá, né? Clica lá nos destaques que está toda a sequência do projeto de relacionamentos e outros também. Então, participem, que tem muito conteúdo legal que eu faço para vocês aí, gratuitos, que podem, às vezes uma palavra, né, gente, um pensamento, pode trazer um insight tão grande, que pode mudar tanto a vida de vocês, né, e a minha, assim como muda a minha, né. Por isso que eu faço tudo isso. Uma hora para alguém essa informação deve servir, deve ajudar, né. Tá? Então participem, quinta-feira eu tô aqui às 14 horas de novo, vamos fazer a parte prática. Como eu tô vendo que não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live, tá bom? E vou esperar vocês aí durante todo o projeto, vai de hoje até o final de abril, tá bom? Gratidão, felicidade imensa de ter todos vocês, meus queridos, aqui comigo, tá? Namastê e até quinta-feira. Gratidão.